Olá, eu sou a Cristina e juntamente com o meu grande amigo Alípio administramos o blog Linked Books. Recentemente temos este canal e vou então aproveitar a existência do novo canal para dar aqui a minha opinião sobre um livro lido para o blog. O livro chama-se 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, e espero que gostem deste novo formato de vos fazer chegar as nossas opiniões. Vou usar mais ou menos a estrutura que usamos no blog e vou-vos primeiro falar como é que eu cheguei à leitura das 20.000 Léguas Submarinas, deste livro. Depois vou-vos dar a minha opinião sobre ele. Em seguida vou falar-vos sobre as referências literárias e não só que encontrei no texto do livro. E por fim vou fechar o vídeo falando à comunidade e tenho um livrinho para oferecer por um acaso. Os timings de tudo isto e os links que eu vou falando ficará tudo na descrição do vídeo no YouTube, portanto para vos facilitar a visualização do vídeo. Então vamos começar. Porquê é que eu li as 20.000 Léguas Submarinas? Ou melhor, porquê é que eu as reli no âmbito do Linked Books? Esta era a edição que eu tinha cá em casa para ler e foi com ela que eu comecei a leitura. E esta foi uma edição que eu comprei durante esta leitura e onde eu li a segunda parte do livro. É assim que o livro está dividido, primeira e segunda parte. A culpa desta releitura é do Moby Dick, de Herman Melville. Foi um livro que eu li já para o blog e nesse livro apareceu uma palavra que eu não conhecia, que é Maelstrom. O Maelstrom norueguês, assim foi referido no Moby Dick. Eu não sabia o que era e fui procurar e verifiquei que se trata de um redemoinho, um turbilhão de água muito forte, um fenómeno natural que se dá pelo encontro de duas marés. O mais interessante, quando fui procurar o significado da palavra Maelstrom, foi ter descoberto que esse fenómeno natural tinha sido usado na ficção por 3 autores diferentes. Pelo Herman Melville, no Moby Dick, portanto onde eu tinha lido, por Edgar Allan Poe, num conto seu que se chama Uma Descida ao Maelstrom, e também por Júlio Verne nas 20.000 Léguas Submarinas. E foi assim que surgiu a ligação de Herman Melville a Júlio Verne. Sobre as edições que li, gostei muito, quer de uma, quer de outra. As edições são ilustradas, são muito giras. Agora, acontece que este livro eu prometi oferecê-lo aos participantes de um desafio do Goodreads e ele estava novo, mas quando comecei a ler, esta cola, exatamente por estar novo e nunca ter sido aberto, esta cola da lombada deve ter secado e mesmo tendo muito cuidado a abrir o livro, ele começou aqui a abrir um bocadinho. Eu comecei a ficar um bocado preocupada porque não queria oferecer um livro todo completamente destruído. E para além disso, tenho já alguma dificuldade a ler as letras pequeninas. Então estava eu a terminar a primeira parte, entrei numa livraria e vi esta edição maravilhosa da Relógio d'Água, muito bonita, muito agradável ao tato, muito macia a capa, muito bonita esta cor azul e a capa com o que será talvez o Kraken, um monstro marinho que surge também no livro. E não resisti. É raro eu comprar um livro novo para mim. Quem me conhece sabe que os meus livros, ou melhor, as minhas estantes, são quase, podia-se dizer que são casas de acolhimento temporárias para os livros, porque eles andam sempre de um lado para o outro. Mas desta vez não resisti, até porque estava com os problemas com esta edição e descobri que, apesar da edição da Europa América ser também ilustrada, as ilustrações são iguais, é muito curioso. São as mesmas ilustrações, mas a edição da Relógio d'Água tem mais. Então eu na livraria, quando passei os bonecos da primeira parte e vi que havia coisas que eu não tinha visto, fiquei... não, vai ter que ser. Foi um bocadinho caro, não havia nenhuma promoção na altura, comprei e acho que foi uma excelente compra. Obrigada à Relógio d'Água por editar estes clássicos.
Agora a minha opinião sobre o livro. Quando se lê um livro na infância, depois a opinião vai estar altamente contaminada por aquela sensação que se teve quando se era pequenino. E é o caso desta. Eu adorei quando era pequenina, mas tinha ficado assim com uma sensação que não tinha entendido o livro no seu todo. Lembro-me, quando era pequenita, de ter sido uma leitura difícil, uma leitura que me custou a fazer. Julguei na altura que seria literatura para adultos e não para crianças, como eu tinha pensado quando o trouxe da biblioteca. Eu nunca tive este livro. Daí também a compra, porque é uma questão, toca aqui a parte do sentimento e das recordações de infância. E o que é que acontece? Tive a mesma sensação em adulta. Adorei o livro, mas realmente há muita coisa que passou ao lado. Eu já vou explicar porquê. A história das 20.000 léguas submarinas começa por uns avistamentos no mar sobre um estranho monstro marinho em que há várias hipóteses para o que é que poderá ser. E o nosso narrador, professor Aronnax, é um especialista sobre o mar e sobre os peixes e é convidado para integrar a expedição que vai dar caça a esse monstro marinho. Lá conhece o Ned, que é um arpoador que também foi convidado para dar caça a este monstro, e o professor Aronnax leva também consigo o Conselho, o seu assistente. O monstro marinho é o Nautilus, o submarino criado pelo genial Capitão Nemo. As aventuras que eles vivem nestas 20.000 léguas submarinas são fantásticas, são maravilhosas. É uma aventura incrível. Eu adoro a história, adoro a criatividade de Júlio Verne. Fico completamente admirada porque este livro podia ser a obra de uma vida de um qualquer autor e é só o 6º livro de uma das séries que são as Viagens Fantásticas, onde está, por exemplo, também a Viagem ao Centro da Terra. Mas este é apenas um volume das Viagens Fantásticas e uma entre imensas obras de Júlio Verne. É incrível o trabalho deste autor. Nesta, a criatividade do autor é maravilhosa, como já disse, mas tem um problema. O professor Aronnax é um estudioso em matérias de peixes, de vida marinha, e é um professor também que tem uma vasta cultura geral em relação a tudo, um bocadinho como o próprio autor Júlio Verne. Esse narrador, o professor Aronnax, quando nos descreve as 20.000 léguas submarinas, fala de uma forma exaustiva. Ele descreve a geografia, ele descreve os mares, a história, os peixes, o próprio funcionamento do Nautilus, do submarino, como funciona, portanto, noções de engenharia mecânica, de física, de geografia, de história, de ciência natural. É muito, muito exaustivo, muito, e chega a ser fastidioso para o leitor. A sensação que eu tive é, sabem quando alguém nos está a contar uma história e vocês têm imenso respeito por essa pessoa, mas essa pessoa começa a divagar por pormenores que não vos interessam realmente, mas que vocês também não querem interromper, porque a pessoa também está a dizer aquilo com um certo carisma e vocês estão meio magnetizados ao que a pessoa está a descrever, mas ao mesmo tempo estão-se a deixar divagar por outras coisas, porque não é bem aquela parte da história que interessa e estão só a fazer assim com a cabeça à espera que venha a história que vocês querem ouvir, a história, o enredo principal. Isso fez com que a minha leitura fosse um pouco bipolar, porque passava de isto a isto.
Mas atenção, isto não é tudo. E isto só me fez tirar meio valor aos 5 que eu acho que este livro merece. Mas realmente, se a leitura a certa altura fica um bocadinho penosa, não se pode dar 5 também a um livro assim. É uma aventura muito bem conseguida. Júlio Verne foi genial na antecipação científica do seu tempo. 1871 é o ano de edição deste livro. Ele fala aqui de muitas coisas que só iriam ser inventadas depois. Há muitos tiros ao lado também, mas incrível. E como tal, só vos posso recomendar este livro, fazendo-vos desde já a ressalva de que é preciso ter alguma persistência para passar as partes mais chatas. Fala-se no pós-fácil que a descrição de Júlio Verne dos peixes seria feita ao jeito de Stéphane Mallarmé, de uma forma poética, que isso ter-se-á perdido na tradução do livro. Não sei se perdeu completamente. As descrições são muito bonitas, apesar de exaustivas, mas infelizmente não consigo ler em francês para apreciar o original. Agora vou-vos falar das referências que encontrei no texto das 20.000 Léguas Submarinas. Nós no Linked procuramos essencialmente referências literárias, mas como viram, o Maelstrom era uma palavra que eu não conhecia o significado e que veio dar origem à leitura deste livro. Portanto, não nos ficamos apenas pelas referências a livros e a autores, mas no caso das 20.000 Léguas Submarinas há tanta coisa, tanta informação, tanta, que eu não pude segui-las todas. Então resolvi ficar por aquilo que é core no Linked Books, que são as referências literárias, autores e livros. No entanto, não resisti ainda a seguir algumas ligaçõezinhas extra sobre pessoas que apareceram mencionadas e que eu fiquei com curiosidade. Quanto às referências literárias, são elas também muitas. Consegui fazer ligação a 22 livros, apenas um já estava lido, que é o Moby Dick, o que deu origem a este, portanto foi uma relação dupla, é muito engraçado. 22 Linked Books a partir deste livrinho, portanto só em referências literárias já tive muito com que me entreter e vou ter no futuro. São 11 livros que já constavam da nossa lista e 11 livros novos. Gostava agora de fazer aqui umas considerações finais antes de ir para a oferta do livro, porque eu fiquei muito intrigada por o livro estar recomendado para o 6º ano no Plano Nacional de Leitura. Realmente foi a altura em que eu li o livro, mas na altura também não havia assim mais nada. Estamos a falar dos anos 80, que até o livro fui buscá-lo à biblioteca. Eu tenho algum receio que hoje em dia recomendar a uma criança de 11, 12 anos este livro vai fazer com que ela vá detestar Júlio Verne para sempre, para todo o sempre. E acho que o autor não merece. Digam-me de vossa justiça o que é que vocês acham. E agora aqui umas questões paralelas que me surgiram. Mas um dos livros que foi linkado, que foi referido nas 20.000 Léguas Submarinas foi o Gargantua de François Rabelais. Tenho aqui este livro, como podem ver. Eu tinha comprado este livrinho usado, como podem ver, já tem algumas marcas de uso, mas comprei este livro e o livro é em francês e eu não consigo, infelizmente, ler em francês. E só agora, quando o fui buscar à estante, é que vi que se trata de um livro em francês. Editora Fólio, texto integral, François Rabelais, Gargantua. Se alguém quiser este livro, eu não consigo mesmo ler em francês, portanto eu vou dar o livro a quem eu quiser. Vou deixar aí um formuláriozinho em baixo na descrição do vídeo no YouTube. Se alguém
tiver interesse em ler este livro ou em ter esta edição em francês, por favor, coloque lá no questionário. E uma outra questãozinha paralela a isto tudo foi, enquanto eu estava a gravar o vídeo, veio o carteiro. E o carteiro que me trouxe foi um livro que eu tinha emprestado à Lucy no âmbito da Maratona Literária dos 122 Dias, que é um livro em 2 volumes e que também foi mencionado aqui nas 20.000 Léguas Submarinas, porque Júlio Verne referiu-se a Simbad, o marinheiro. Ela agora devolveu-me e gostava de nos mostrar o miminho que ela me fez, que ela me mandou, um marcador muito engraçado. Obrigada, Lucy, isto é muito fofinho, é um gesto muito querido, nunca me tinham feito isto e obrigada, é muito giro. Muito obrigada. E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre as 20.000 Léguas Submarinas. Digam-me só se gostam deste novo formato para incluir no blog ou se é melhor esquecer isto e voltar só à escrita. Obrigada por terem estado comigo este bocadinho. Até ao próximo vídeo. Tchau!